Esse país está infestado de seitas, de igrejas que racharam e saíram de uma, de outra, e racharam, e são dissidentes, fragmentadas, estão aí com salões de telha de zinco, com cadeira de plástico, e gente com gravata se nomeando pastor e falando de uma outra religião, pregando uma outra Bíblia, adorando um outro Deus. É o que está acontecendo aqui. Essa é a condição moral dos membros dessas seitas, ou do apóstata. Ele só tem uma roupagem religiosa, mas a sua vida é marcada por isso. Ele é mau caráter, ele é imoral, são ladrões, são adúlteros, são mentirosos, são corruptos, são pessoas envolvidas em pecados, são pessoas envolvidas em escândalos, são pessoas que têm vidas paralelas, relacionamentos extraconjugais, são pessoas afundadas em imoralidade sexual, são pessoas envolvidas em crimes. Essas igrejas estão lotadas de gente sem conversão, envolvida em escândalos de adultério, de fornicação, de prostituição, de uso de álcool, de violência doméstica, de fraude de notas fiscais, de olerites, uma série de parafernália. Por quê? Porque esse tipo de gente se apostatou. Eles não creem em Jesus. Eles não creem na Bíblia. Eles não têm o Espírito Santo. Eles não são salvos. A apostasia produz corrupção moral, desvio de caráter. Esse é o retrato de muitas igrejas hoje, de muitas lideranças. E nós estamos vivendo dias de apostasia. O que é apostasia? É o abandono da verdade, é o abandono das Escrituras, é o abandono da sã doutrina, mas não é o abandono da fé para se tornar ateu, é o abandono da verdade para crer em mentiras, para crer em religiões, em doutrinas, em mestres, para crer em teologias criadas por homens, criadas por demônios. É abandonar a Deus, abandonar a Yahvé, o Deus verdadeiro, para adorar um Deus pagão, para adorar falsos deuses, falsos ídolos. Isso é apostasia. E nós estamos vivendo dias de apostasia, dias onde multidões, centenas e milhares, têm abandonado a fé verdadeira para seguir fábulas, para seguir mentiras. Jesus profetizou sobre a apostasia em Mateus 24, ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Paulo também em 1ª e 2ª Tessalonicenses vai dizer: a volta de Jesus, o fim, não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Então o fim, à medida que o fim se aproxima, a apostasia se tornará mais frequente, se tornará mais abrangente. E essa apostasia, das tantas formas que ela se manifesta também na forma de conveniência, o culto da conveniência, a igreja da conveniência, a doutrina da conveniência, é pregar, ensinar, é formar um culto que atenda os desejos e as necessidades pessoais do público, que atenda suas conveniências, que deixe de lado a verdade para ensinar conveniência. E o texto que mais mostra isso, o texto que mais descreve o evangelho da conveniência, ou uma igreja, uma estrutura formada por conveniência, é 2 Timóteo 4,3. E tendo comichão no ouvido, não suportarão ouvir as sãs doutrinas, a verdade, mas amontoarão para si, formarão doutores segundo as suas próprias conveniências, concupiscências. E o perigo que nós também corremos de escolher um evangelho de conveniência, uma igreja que é criada, formada pelos nossos próprios desejos. Por isso hoje que tem esse leque de opções.
E se você está numa igreja, você não está confortável com as verdades que são pregadas, você é confrontado e essas verdades vão de encontro com o seu estilo de vida, o que você vai fazer? Você vai construir, fabricar uma igreja que atenda às suas conveniências. Ou seja, se você não estiver satisfeito, se você for disciplinado, por exemplo, pois bem, você sai e vai procurar uma igreja que atenda às suas conveniências. Mas nós sabemos que o final disso é o lago de fogo que arde como enxofre. Geralmente é assim com a apostasia. Geralmente a apostasia se dá nesse tipo de cenário, nesse tipo de contexto, com esse tipo de povo ou com esse tipo de indivíduo. Eles vêm de um pano de fundo histórico, eles vêm de um pano de fundo bíblico, eles vêm de um pano de fundo cristão. É assim com as seitas. As testemunhas de Jeová, o seu líder, por exemplo, veio do presbiterianismo. Quando você estuda os mormons, Joseph Smith, quando você estuda esses movimentos apóstatas, geralmente eles são dissidentes de igrejas históricas. Eles vieram da sã doutrina. Um dia eles estiveram em uma igreja bíblica. Eles têm uma base, uma formação histórica fiel. A apostasia geralmente vem com esse pano de fundo. Se a apostasia é o abandono da verdade para seguir o erro, o apóstata abandona o Deus verdadeiro e não fica uma lacuna vazia. Ela vai ser preenchida com a adoração de outro Deus. Os apóstatas são idólatras. Eles adoram um outro Deus, não é o Deus do cristianismo histórico, não é o mesmo Deus de Jonathan Edwards, de Charles Spurgeon, de Martim Lutero, não é o mesmo Deus de Agostinho, não é o mesmo Deus de Moisés, não é o mesmo Deus de Josué, é um outro Deus. Eles cometem idolatria. Eles estão reunidos em seus templos, eles têm um pregador, eles abrem a Bíblia, mas aquilo não é um culto verdadeiro. Não é o Deus da Escritura que eles estão adorando, é um culto pagão, é um outro Deus. Eles estão cometendo idolatria, eles nem conhecem a Deus. Está aí em cada esquina, esse país está infestado de seitas, de igrejas que racharam e saíram de uma, de outra, e racharam, e são dissidentes, fragmentadas, estão aí com salões de telha de zinco, com cadeira de plástico, e gente com gravata se nomeando pastor, e falando de uma outra religião, pregando uma outra Bíblia, adorando um outro Deus. É o que está acontecendo aqui. São idólatras, são apóstatas. Essa é a condição moral dos membros dessas seitas, ou do apóstata. Ele só tem uma roupagem religiosa, mas a sua vida é marcada por isso. Ele é mau caráter, ele é imoral, são ladrões, são adúlteros, são mentirosos, são corruptos. Se eu tiver doutrina reta, eu tenho vida reta. Se eu tiver doutrina torta, eu também tenho vida torta. Não tem como ter uma vida correta, uma vida santa, se eu não tiver uma doutrina santa, uma doutrina reta. E o apóstata que deixou a ortodoxia, a doutrina verdadeira, isso vai refletir na sua vida pessoal, no seu caráter. São pessoas envolvidas em pecados. São pessoas envolvidas em escândalos, são pessoas que têm vidas paralelas, relacionamentos extraconjugais, são pessoas afundadas em imoralidade sexual, são pessoas envolvidas em crimes. Assim são os apóstatas. Os apóstatas, eles são inclinados a criarem a sua própria forma de culto. Os apóstatas criam sua própria religião, suas próprias doutrinas,
sua própria igreja. Ele cria o seu próprio método de interpretar a Bíblia. Ele cria a sua própria forma de cultuar a Deus. Ele cria o seu culto particular. Ele cria a sua própria igreja. Esse é o retrato de muitas igrejas hoje. De muitas lideranças que estão esperando oportunidades para se destacarem, para se promoverem, não se importando com a verdade. A apostasia não leva em conta a verdade, mas o benefício. A apostasia é pragmática. Ela não importa com o que é certo, mas com o que dá certo. Eu estou fechando qualquer negócio. É exatamente o que está acontecendo hoje. Essa apostasia se revela em um evangelho de conveniência. É assim. Os homens, os ímpios, a sociedade, os empresários, os jovens, os famosos, têm comichão no ouvido e não querem esse evangelho, não querem a palavra de Deus, não querem a Jesus como Senhor Salvador, não querem a verdade. E o que eles fazem? Eles procuram movimentos, eles procuram segmentos, eles procuram seitas, eles procuram pessoas, eles procuram pastores e dizem: te ofereço púlpito, te ofereço vitrine onde você pode manifestar seus dons e talentos, eu te banco, te dou salário, te dou status, eu te dou autoridade, o éfode, a estola sacerdotal, eu te consagro. E em troca disso, você me abençoa, você me batiza, me diz que eu sou cristão. Esses homens têm coceira no ouvido e amontoam para si homens como levita, doutores segundo as suas concupiscências. Nós vamos fazer uma troca. Você prega o que a gente quer ouvir, você abençoa a gente, você batiza a gente, você põe a gente na membresia e a gente banca você, dá o púlpito para você, dá salário para você, dá destaque para você. Fechado. É o que está acontecendo hoje, em cada esquina dessa cidade. É um acordo. Você prega mentira, a gente faz de conta que é verdade, banca você, você não nos repreende, você não nos exorta, você não nos disciplina, você não fala do nosso pecado, e ao invés disso, você nos abençoa, você ora por nós, você unge a nós, e em troca, nós te bancamos. Fechado. Gente que saiu daqui, está fazendo isso. E se você não tomar cuidado, você pode fazer a mesma coisa. Eu vou pegar meus bens, meus recursos, e vou investir em outro ministério. Em troca disso, ele me abençoa, ele fala bem dos meus filhos, das minhas filhas, ele batiza membros da minha família, ele serve a ceia para mim. Está tudo em pecado. São ladrões como era Mica, imorais, idólatras, mas são admitidos por um falso profeta que os bajula em troca dos seus dízimos, das suas ofertas, do seu patrocínio. Essas pessoas que ficam trocando de igreja, essas pessoas que se envolvem, se integram a qualquer uma dessas agremiações, essas igrejas sem história, sem eira nem beira, sem pé nem cabeça. Por quê? Porque tudo que elas querem, me abençoa. Em troca, eu te patrocino. Gente, esses locais estão promovendo um culto pagão a céu aberto. A consequência desses ministérios ou dessa corrupção moral. E é o que nós estamos vendo. O que esses cultos promovem é gente corrupta. Essas igrejas estão lotadas de gente
sem conversão, envolvida em escândalos de adultério, de fornicação, de prostituição, de uso de álcool, de violência doméstica, de fraude de notas fiscais, de olerites, uma série de parafernália. Por quê? Porque esse tipo de gente se apostatou. Eles não creem em Jesus, eles não creem na Bíblia, eles não têm o Espírito Santo, eles não são salvos. E a doutrina torta se mostra numa vida torta. Você não vê esses líderes de seitas, vira e mexe, os jornais noticiam os escândalos que estão envolvidos. A apostasia produz corrupção moral, desvio de caráter. Isso pode acontecer não só no coletivo, mas no individual. Gente que esteve conosco, ou igrejas, agremiações que foram históricas e que se afundaram hoje em pragmatismo, sincretismo, e estão cultuando um outro Deus, como esse indivíduo de São Paulo, que diz que a Bíblia tem que ser atualizada. Agora, qual é a causa disso tudo que nós estamos vendo aí, desse ecumenismo? A pessoa entra, sai de uma igreja e nem sabe mais o que está certo, o que é errado, o que está cantando, o que está pregando, o que é ungido, o que não é, não sabe mais, está se perdendo a característica, a igreja do Senhor, está se moldando as paixões do mundo e esse ecumenismo e dando a mão para todo mundo, vamos todo mundo andar com todo mundo. Blasfêmia. Problema do cristianismo, sabe qual que é? O exclusivismo. Se você tirar o exclusivismo, você não tem mais cristianismo. Jesus disse, eu sou o caminho, o artigo definido, o, é o único. Se ele tivesse usado o artigo indefinido, eu sou um dos muitos, aí haveria chance para o ecumenismo. Mas quando ele fala, eu sou o, ele mostra que a nossa fé é exclusiva. Duas coisas aqui são a causa da apostasia. Duas coisas. Primeiro, o abandono das Escrituras. Quando as Escrituras passam a não reger mais a vida de um homem, ou reger o púlpito de uma igreja, quando a Bíblia passa a não ser mais suficiente de Gênesis e Apocalipse, vai acontecer toda sorte de desvio doutrinário, teológico e moral, vai haver apostasia. Israel deixou, não havia mais consulta à lei, eles faziam o que parecia reto aos seus olhos. É quando se deixa a palavra e vai fazer uso de novas revelações, sonhos, visões, adivinhações, ou documentos de mulheres, de profetisas, de homens, visões, palavras de anjos, ou de líderes, que dizem ter uma revelação dada por Deus, e afastam-se das Escrituras, para seguir essas fábulas. Acontece a apostasia. E é isso que tem acontecido. Ou a Bíblia não é a única regra de fé e prática nas igrejas, ou ela não é suficiente, é ela... E eu tenho que acrescentar, adicionar outra coisa a ela. Isso nós estamos vendo em território nacional. Por isso está essa apostasia generalizada. E o segundo, deixar as tradições. Deixar as tradições. Por que a apostasia acontece? Quando nós deixamos a confessionalidade. Temos documentos, temos confissão de fé. Quando esquecemos da história, a verdade não nasceu conosco, nem vai morrer conosco. Quando você cria uma doutrina, uma igreja baseado só no que você pensa, você vai cair em apostasia. Eu não posso pensar diferente de Paulo, eu não posso pensar diferente de João, eu não posso pensar diferente de Policarpo, eu não posso pensar diferente de Irineu, eu não posso pensar diferente de Agostinho, eu não posso pensar diferente de Lutero, eu não posso pensar diferente de tantos outros reformadores, até os dias de hoje. Agora esses homens dizem ter uma revelação que só eles tiveram e mais ninguém. Eles ensinam doutrina que só eles ensinam e mais ninguém. Quando você deixa as tradições e quando você joga no lixo 2000 anos de história da igreja, você fica sectário. Deixar as Escrituras e a tradição. Geralmente o apóstata, sabe em que ele crê? Nele mesmo. Sabe que comentário bíblico ele lê? O que ele faz. Sabe qual é a hermenêutica que ele faz? A baseada nas convicções dele. Por que a apostasia avançou, alastrou?
perda de referência. Josué havia morrido. Não havia uma referência doutrinária, bíblica, uma referência sólida, onde o mal se inibia. Por não haver essa liderança, por não haver essa referência, o mal proliferou. Não havia autoridade, não havia uma voz profética, não havia uma referência que inibisse os hereges, os apóstatas e servisse como referencial bíblico e doutrinário. Hoje é a mesma coisa. O mal está se propagando porque falta de referências. Homens que se calam diante do erro. Pastores que omitem a verdade, que não querem denúncia, que não querem deflagrar o erro, porque vão perder seguidores, vão perder convites, vão perder status, vão perder mídia. Então, enquanto esses pastores bíblicos se omitem, se calam, enquanto eles não servem de referência, de padrão, os falsos mestres sentem a vontade para proliferar o engano. Deus precisa levantar homens de Deus, homens que não temam o mal, pregadores poderosos, profetas que proclamem no púlpito a verdade e denunciem o erro. Então as igrejas, os seminaristas, os novos convertidos, as pequenas igrejas terão referências, referência de doutrina, referência de eclesiologia, referência de pregação, referência de piedade. Verão homens, verão modelos de pastores, de igrejas bíblicas e ficarão tanto inibidos de proliferar o erro, quanto serão fortalecidos para não cair e se desviar da verdade, como terão referências da verdade. É isso que a igreja precisa. Pregadores fiéis, pastores fiéis, mulheres fiéis. E então, a mesma fator se aplica para duas verdades. A falta disso causou apostasia em Israel. E a presença disso recuperaria a nação. Nos nossos dias a mesma coisa. A falta dessas referências e a presença delas vai ser a solução.